Olá, boa noite. Começando mais uma live, Papo de Vinho, nessa quarta-feira. Tem sido muito interessante fazer essas lives semanais. Tenho tentado fazer 2 por semana. A primeira foi na segunda-feira, com a Andrea Gentilini. E hoje a gente vai conversar com o Mário Iegli, que é enólogo e também presidente da Associação Brasileira de Sommeliers, aqui no Rio Grande do Sul. E eu tô muito feliz de estar fazendo essas lives. Eu vou chamar ele aqui agora. A participação de vocês durante a live, façam perguntas. Quem quiser participar, manda pergunta pro Mário. Esperando ele entrar. Chamar ele aqui. Não sei se ele tá conseguindo entrar. Tô dizendo que ele não conseguindo participar. Mas eu tô convidando. Aceitei o Mário. Ele tá com dificuldade de entrar. Eu vou sair, vou entrar de novo, porque o Mário não tá conseguindo. Ah, agora acho que ele entrou. Conseguiu. Agora Conseguiu, que bom. boa Tudo noite, bom? tudo, tudo certo. Está, Como vai? não está me cortando aqui, não, né? Aí, Tô te vendo bem. Tu me ouve bem? estou escutando bem? Perfeito. Boa Boa noite. noite. Obrigada por ter aceito participar. É uma honra falar contigo. Aproveito te parabenizar pelo cargo, né, assumido agora em janeiro. O Mário, ele é presidente da Associação Brasileira de Sommelier, também é enólogo, de enologia, desculpa, Associação Brasileira de Enologia, ABE. Ele é enólogo, trabalha numa vinícola em Bento Gonçalves e também é enólogo de vinícolas fora do estado, né? Isso aí, isso aí. Mais precisamente, né, sou enólogo, né, da vinícola em Encruzilhada do Sul, não em Bento Gonçalves, né, que é a Bodega Zarnobai, Quiser no onde eu bairro. sou sócio. Isso. Eu. Aqui em Bento, a gente só tem o nosso varejo, Ah, né, mas sim, a vinícola e vinhedos ficam em Encruzilhada do Sul. encruzilhada. Hoje, quando a gente conversou rapidinho para, né, combinar a live, tu falava que tá no processo de início de colheita, né? Eu queria começar que tu nos dissesse assim, como é que tá a colheita desse ano? Como é que estão essas uvas? Como é que o clima impactou nessa uva que a gente vai receber agora? Sim, não. Olha, tudo indica, né, com a laninha aí que a gente está tendo, né, tudo indica que a gente vai ter uma grande safra, né, se demonstrando nesse começo, né, numa grande safra em qualidade, Uhum. né. Eu acho que na produtividade é muito cedo em falar, mas tudo indica, né, que a gente vai ter, né, uma safra, né, com 45% a mais, né, de produção referente a 2024, né, e a qualidade é espetacular, né? Claro que nesses primeiros 15 dias de janeiro a gente fala, né, nas duas principais uvas, né, para o nosso espumante, né, que é a Chardonnay e Pinot Noir.
alguns produtores que eu já conversei e escutei deles, né, que está vindo com uma sanidade excelente, Uhum. né, e não só isso, na questão da maturação tecnológica, né, da uva em acidez, em brix, né, também tá perfeita, né, para se obter, né, um base de espumante, Uhum. né, com excelente qualidade, com bom frescor, com uma boa acidez, com não, bons aromas, né. Isso aí para nós é primordial, né? Eu queria que tu me explicasse esse clima que é necessário para as brancas e para as tintas, né? Para quem não conhece, assim, o que que a gente teve de clima que foi importante, assim, para chegar nesse processo agora que a uva está no ponto? Bom, a gente tem que voltar, né, para o ano passado, porque a nossa poda é no meio, né, do ano passado, que a gente já, na verdade, a gente tem a safra entre janeiro a março, né? Uhum. A gente fica com uns 2 meses ali, né, mais ou menos, né, em stand-by, mas depois a gente já começa a pensar na safra seguinte, né, que seria a 2025, né, porque aí já tem, né, a fase, né, da poda, depois tem brotação, né, floração, né, e depois a gente tem a formação dos cachos, né? E nessa época, né, a gente teve, né, a gente não teve acúmulos de chuva, né, tão Uhum. significativo em algumas regiões, claro, né, porque todo mundo sabe o que aconteceu, né, o ano passado, né, mas visando na uva, né, a gente nessas fases que a gente Uhum. teve, né, pós florada, enfim, informação de cachos, né, não tivemos, né, grandes perdas, né, com aquela chuva que a gente teve ali em maio para junho. Tá? Sim, são Então, pontos que são mais cruciais para a uva e nesses momentos vocês não tiveram clima que interferisse. não, não, nesses momentos não, né? Tivemos boas amplitudes térmicas, né, desde o começo, né, na parte, né, de maturação fenólica e maturação Uhum. tecnológica, a gente fala, né, acúmulos, né, de açúcares, né, que é agora que a gente está tendo, a queda de acidez, né, e mais frescor, né. E nesse tempo agora, entre dezembro a janeiro, você vai ver, né, que a gente está tendo, né, uma estiagem Uhum. até, né, chuvas não muito severas, né? E principalmente aqui na Serra Gaúcha e também na Serra do Sudeste, né? A gente está tendo uma boa amplitude térmica. Uhum. Isso para nós, né? À noite tem uma boa preservação, né, do frescor, da acidez, né? E durante o dia nós temos mais, né, a questão da maturação dos açúcares, dos taninos, enfim, né, de todos, né, das uvas. Isso falando da uva branca, mas também, né, é a mesma coisa das uvas tintas, né? Daqui para frente agora, com a maturação, Uhum. né, Elas só precisam de um tempinho a mais, né? vai precisar de um tempo a mais, né? E também com esse mesmo clima que a gente está tendo, né? Claro, nem muitos extremos, né? Se a Uhum. gente tiver uma grande seca também, a gente pode perder, né, a uva por desidratação, né? Uhum. E também desequilíbrio, né? Um Brix muito acima, uma queda de acidez. Então, claro, né? A gente sempre fica torcendo que a gente tenha um clima, né, favorável 100%. É difícil? Entendeu? Por isso que entra também, né, na questão do terroir, que eu digo, né? Não é somente a questão do clima e do solo. O terroir também quem faz é o produtor, no seu Uhum. manejo, né? Então ele tem o seu manejo adequado para aquele terroir, né, que também ele vai definir o ponto de colheita. E como é que é ter esse manejo em regiões tão diferentes, que nem tu trabalhar com vinhedos aqui no Rio Grande do Sul, em Minas e também Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro, né? Que muita Hoje, gente talvez nem saiba que no Rio de Janeiro tem vinhedos. sim, sim. Até estou tomando um vinho aqui de lá agora. Vou abrir um vinho, né? Eu vou pegar um Merlot lá da vinícola em Confidência, que fica em Secretário, ao lado de Petrópolis, né? Então, Uhum. região serrana do Rio, né? Claro, né? Na minha parte lá, né, no Sudeste, eu trabalho mais na parte de enologia, mas não tem como fugir, Uhum. né, do vinhedo. Entendeu? Grandes vinhos nascem no vinhedo. Se não tem uma boa matéria-prima, tu tem que fazer mágica Uhum. às vezes, né? E a gente está aí para isso, né? Mas a alquimia fica mais complicada quando tu tem uma matéria-prima
tá Sim, tu não trabalha ativamente no vinhedo, mas ele não, precisa dele para exato, fazer o vinho. exatamente, né? Cada vez que eu vou para essas regiões, eu que defino o ponto de colheita e eu vou lá no vinhedo, degusto a uva, vejo tudo, né? Mas é muito diferente, é muito distinto, né? Quem entra ali no meu WhatsApp fala que eu estou em safra o ano inteiro. E realmente é, né? Porque acaba a safra aqui, já começa a safra de inverno, né? Mas é um grande desafio e um aprendizado que eu tenho desde 2013, que eu trabalho nessas regiões, Quais né? são as diferenças mais assim evidentes assim que essas regiões têm? Bom, além da poda, que é extremamente diferente na questão, né, da época, né? Uhum. Da época, claro. A gente está agora na nossa safra aqui, né? Lá na região do Sudeste, eles estão com a planta formada nesse momento, está formada, tem os ramos, né, os galhos, as folhas estão tudo formado, né? Para daqui 15, 20 dias, no início de fevereiro, né, eles têm material de poda, Uhum. entendeu? Eles vão podar em É o fevereiro, contrário, né? exato, poda ali em fevereiro, e tu vai ter cerca de uns 160 dias, 180 dias, dependendo da variedade que tu tem, né? Para ter o ciclo como a gente tem aqui. Brotação, floração, né? Formação de cacho, maturação e colheita, A né? colheita vai Só ser em que que isso, período? só que isso nós temos, né? De fevereiro a colheita ali entre junho, julho e agosto, né? Entendeu? Tu tem essa Uhum. discrepância ali na questão, né? Tem mais ou menos uns 3 meses, né? Dependendo da região que tu tá. Seja Minas, seja Rio, né? Praticamente é a mesma coisa de época de poda e de colheita. E como é que é Né? o solo lá no Rio de Janeiro? Com um solo muito parecido com a Serra Gaúcha, Nossa. tá claro. Dentro de um vidro tem várias glebas, que a gente chama, Uhum. tem várias parcelas, claro, né? Mas tu tem que ter, né, um norte, assim, digamos, ó, a maioria do meu solo, né, lá, né, digamos, é bastante pedregoso, né, um solo raso, né, não retém umidade, né, e também um pouco pobre, entendeu? Claro que tem que preparar ele, enfim, né, e na questão, falando especificamente do Rio de Janeiro, nós temos cerca ali de uns 600 metros de altitude, né, e um clima muito parecido com a Serra Gaúcha. Lá faz frio, lá Uhum. também chove, né, em épocas, né, principalmente agora em fevereiro a abril, chove em torno de uns 1.000 milímetros, né, tem regiões ali. Mas claro, depois disso já começa, né, a seca, Uhum. né, que eles chamam, né. Na vinícola Tassinari, que fica numa cidade ali, mais ou menos uns 30 quilômetros da vinícola Inconfidência, que eu também sou enólogo lá, na safra passada choveu 125 milímetros no ciclo inteiro da uva. Nossa, pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo. Isso que está mais ou menos 35 quilômetros ali da Uhum. vinícola Inconfidência, só que são regiões um pouco diferentes, né? Uhum. E esse vinho na taça, como é que ele é, assim? Como Bom, é que tu... esse na verdade é um lançamento Marias da O Inconfidência, que que a o gente Merlot. encontra de características, assim, que é própria lá do Sudeste? Bom, esse especificamente é o Merlot. A Merlot não é uma variedade comum, tá, nessas regiões, né, uma variedade que não se adaptou-se muito bem também, né, à questão de dupla poda, mas é um vinho que deu cerca de umas 400 garrafas, né, em uma safra que a gente conseguiu ter, e um vinho que agradou bastante, né, só que nessa questão, lá faz bastante frio, Uhum. nessa região faz bastante frio, e nós temos uma maturação tecnológica bem avançada. Aqui nós demoramos cerca de uns 200 dias, né, para se descair, né, bastante, porque lá nós temos uma acidez bastante alta. Ela caiu bastante, só que a gente teve um álcool também aqui, cerca de, esse deu Nossa, 15,3% de álcool, né? que alto. Só que vai para o Merlot, exato, vai para o Merlot mais, né, naquele toque vegetal, um pouco herbáceo, né, por questões dessa maturação
longa e uma acidez ainda alta, né? Mas, fugindo dessa variedade e entrando nas variedades, né, que já são consolidadas no Sudeste brasileiro, Syrah, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Marcelin, um pouquinho de Cabernet Sauvignon, né? Ali, né, nós temos a característica, né, de uvas, né, de frutas maduras, né, por questão, né, que a gente tem aí uma maturação longa. Frutas maduras, vinhos bastante frutado, bastante estruturado. Nesse meu outro evento também que tem bastante cor, né, são, Muito. né, mais carregados. E claro, por questões de equilíbrio, a gente sempre tem um álcool um pouquinho mais elevado, Uhum. né? Por questões também que a gente tem que baixar um pouco essa acidez, a gente tem que arrastar um pouco mais a maturação, né? Uhum. E quando tu tá ali provando os vinhos, né, degustando para montar, né, esse teu quebra-cabeça aí, essa que vai montar esses vinhos, o que que tu procura nessa degustação? Então, aqui, claro, né, quando a gente está falando pós-safra, Uhum. digamos, né? A gente fermentou os vinhos ali, claro, os vinhos estão bem duros ainda, né? Tão cru, como a gente chama, né? Claro que a gente sempre procura equilíbrio, né? Bastante frescor, né? Uma acidez equilibrada que te saliva, né? Um bom retrogosto, né? Desde o início, né? Tu ter um bom frutado, né? Geralmente, quando a gente já tem aromas indesejáveis pós-safra, é porque a gente já teve alguma complicação na fermentação. Então, a gente já sempre procura, né, aromas desejáveis, né, no vinho desde o começo. E, claro, lá a gente tem bastante varietais, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar são com cortes, né? Uhum. Então, a gente sempre está fazendo alguns cortes, né? E isso é a essência da alquimia do enólogo, né? A gente ter vinhos, né, de diferentes estilos, um mais frutado, o outro mais especiado, o outro mais herbáceo, o outro menos alcoólico, outro mais encorpado, enfim, né? A gente consegue fazer né, toda Ali brincadeira, que a né? magia acontece, né? Exatamente. E vocês trabalham lá com tem alguns enólogos que trabalham com os microlotes, né, as microparcelas assim para ver como que se comporta, né? Em algum Sim, desses vinhedos tu faz esses experimentos? sim, sim, sim. Fizemos bastante. Indo ali para questão para Minas Gerais, que é Diamantina, Minas Gerais, aonde eu comecei em 2012 para lá, né? Me consolidei lá na região em 2013, tá? E já estou mais de 10 anos, né? Aí trabalhando com 2 safras ao ano, né? Mas lá, em particular, nós estamos falando de 1.450 metros de altitude, Uhum. numa região bem alta, tá? Uma região bastante fria também. E lá a gente tem bastante parcelas de um Tempranillo, de um Cabernet Franc também, e de um Syrah que a gente, em 2 hectares, né, a gente faz diferentes colheitas. Faz 2 ou 3 colheitas distintas ali, até para vinhos diferentes também. Mas é legal que, como a gente tem também uma região ainda que não tem tanta cultura, né, na uva, no manejo, enfim, tem que Uhum. inserir isso dentro das pessoas que trabalham lá no vinhedo, enfim, é um pouco bem difícil. Um pouco não, é bem difícil, né? Tu tá ali. Mas ao longo do tempo, o pessoal vai adquirindo essa cultura, né? Mas nesses microlotes, né, a gente vai fazendo algumas brincadeiras bacanas, né? Entendeu? Então, é bem legal. E lá vocês chegam a fazer espumantes ou não, só tintos e brancos? Não, só tintos e brancos. Principalmente, né, principalmente por conta das variedades, né, que viram a dupla pora. A gente tem pouco Chardonnay, né, pouco, né, Sauvignon Blanc também, na questão de quantidade de produção, às vezes é pouca, entendeu? Daí o produtor ele não quer arriscar fazer um produto diferente, senão o vinho tranquilo, né? Uhum. E o Chardonnay é uma uva muito delicada, é uma uva que ela não consegue, né, em várias regiões, né, virar para dupla poda, né? Tanto que tu tem mais uvas, né, como Vermentino, como Sauvignon Blanc, né, e algumas outras
Pive, que daqui a pouco já estão entrando no mercado, que são variedades mais resistentes. Não sei se já ouviu Sim, falar, eu né? conversei esses dias com o Irineu Guarnier aqui, numa dessas Ah, lives, e ele me é trouxe a verdade. Pive. Sim, eu acho que isso é muito interessante. Nós temos Uhum. que começar a olhar mais para isso, né? Tem produtores que eu já falei, né? Já estamos, né, vendo algumas mudas aí, né, para a gente testar, né? Tem que testar. Aham. Regiões novas tem que testar, porque, como eu falo, o produtor que está ali, ele não tem exemplo, ele é o exemplo dele. Uhum. Entendeu? Ele vai ser exemplo também de outros, Sim, é uma mas ele, geração nova, né? exato. Quanto tempo tem esses vinhedos ali em Minas Gerais e Bom, Rio de Janeiro? tá, Minas Gerais, tá, nós estamos falando de 2008, 2009, por ali, né? Menos de Depois, 20 anos. né, exato, depois foi construído cantina, enfim, foi, né, vendo que realmente estava dando uvas de qualidade, e depois eu fui entrar em 2013, né, e em 2014 já assinei como responsável técnico, né? Então já tem seus 15 anos, digamos assim, de vinhedo, Uhum. né? 2018, né, eu fui e sou ainda o primeiro enólogo a assinar pelo Rio, né, pelo vinho no Rio de Janeiro, né? Então, 2018, né, eu estou desde 2018 no Rio, né? Então são vinhedos novos, mais ainda ali nessa região, né? E quando eu entrei em 2018 lá no Rio, tinha uns 4 vinhedos ali, ali Uhum. diferentes. Hoje são 47, se eu não me engano. Olha, uma expansão grande. 47 produtores diferentes. Uhum. Se eu não me engano, já estamos falando, né, de umas 5 vinícolas já. Tá? Eu sou responsável por 4, entendeu? Só que, né, mais vinícolas vão vir aí pela frente com toda certeza. Né? Já tem associação, já estamos tentando, Uhum. né, várias coisas, né, que a gente está tentando fazer como um laboratório de análise de vinho, enfim, para engrandecer, né, a região dos vinhos, com toda certeza. Né? Porque vocês acabam fazendo. Laboratório vocês usam aqui da Serra ou usam. Ainda usam muita matéria-prima, mão de obra daqui? Sim, matéria-prima Zero zero, né, que é a uva. Matéria-prima toda de lado. local, né, toda Mas eu digo brasileira. assim, esse subsídio para conseguir fazer com que a safra também. Então, claro, né, todo, digamos, produtos enológicos e Uhum. produtos para Isso. vinhedo, né, e dependência de laboratórios, todos daqui. Né? Uhum. E a gente falava da degustação do ponto de vista do enólogo, né? E tu, quando tu degusta um vinho para ti, não os teus vinhos, o que que tu procura neles assim? Bom, eu procuro que, né, isso que eu falei antes, né, que ele seja equilibrado Uhum. sempre, né, e claro que todo mundo fala, que tem vários amigos, né? Fala, mas Mário, cada vez que tu toma algo, tu tem que estar ali trabalhando. Não é, é uma coisa de já. Tu não consegue desligar. Ah, eu vou Não degustar consegue, sem. né? Então, claro, que às vezes tu tá no jantar, enfim, mas sempre, né, aroma, cor, enfim, tu faz o É teu automático. descritivo, né? Exato, descritivo, né? Pela ABE, eu já fui para muitos concursos, né, internacionais e nacionais, entendeu? Então, hoje, claro, a gente tem uma ficha de avaliação da OIV que a gente Uhum. utiliza. Creio que tu já participou, né, Lilian? Uma, A né? OIV, a Organização Internacional da Uva e do Vinho, para quem não conhece, é uma instituição, né, que regulamenta essas degustações. Sim, eu participei de algumas internacionais ali na Serra. É Isso. interessante. Pô, é fantástico, né? Tu tá ali degustando e avaliando aquele produto que está na tua frente, sem, né, muitas das vezes, né, tendo o básico somente, né, que tu saiba, né, que é a categoria Uhum. do vinho, do produto, né, que seja, e deu, né, a safra, e olhe lá, né. Mas o que eu ia falar é que, claro, chega num certo ponto, né, que tu já degusta um vinho, né, tu toma ele, tu já sabe até a nota final que tu já tem, né, em mente que tu vai dar, né. Então, é isso. Mas
é uma experiência interessante, né? O que a gente conversa sempre aqui, e tem sido legal essas conversas com pessoas, né? Conversei com enófilos, com sommeliers, né? Produtores de... Tu disse assim que mesmo no jantar, às vezes tu não consegue desconectar, porque é um momento de presença, né? De beber o vinho conscientemente, olhando para essa taça, olhando para essa bebida. Não é só um ato de beber, né? Não, com certeza não. Claro, para nós que trabalhamos com isso, né? Enfim, né? Mas o nosso consumidor, eu sempre falo, olha, bebam, abre a garrafa, bebam, entendeu? Claro, se não tiver, né, como tu gosta, enfim, Uhum. fale, ok, entendeu? Mas bebam, né? Deixa para nós técnicos, né, avaliarem, enfim, né? Se não, claro, então, o pessoal já vai para uma linha, né? Que não, tem que ser chato, tem que, né, degustar, enfim, não, Não, é só para não. prestar atenção. Exato. O manual faz toda uma arte lá e a gente vai engolir assim, sem prestar atenção É, nas não, notas. não. Eu fiquei curiosa com a. Quem é que compra, né? Vende mesmo no Sudeste mesmo esses vinhos, ou já tem um consumidor de outras regiões do Brasil que está de olho nesses vinhos? Do Rio, de Minas, por exemplo. Bom, nesses locais que eu trabalho, tá? São locais de muito acesso de gente, né, de outro turismo, né, que a gente tem. Rio de Janeiro nem se fala, né? Uhum. Rio de Janeiro, o pessoal ali está mais ou menos 120 quilômetros da capital, Ah, né? então tem Entendeu? acesso ao turista. Se vocês verem as vinícolas que tem lá, Vinícola Tassinari, Borgo del Vinho, Família Eloy, né? Vinícola Inconfidência, tem uma estrutura de né? Recebimento de pessoas lá é fantástica, varejo, sim, vinícola, né? Que é lindíssimo, né? E Minas Gerais também, Quinta da Matriculada, Campo Alegre, enfim. Uhum. Então, pessoal, eu posso dizer que 90% da produção é vendida local, Uhum. na vinícola. Tá? Entre 85%, 90%. O restante, né, é vendido por algumas lojas, né, especializadas, enfim, alguns restaurantes também, mas 90% é vendido local, né? E E claro, agora tem site, enfim, né? Mas é muito bom. eu queria falar desse desafio que tu assumiu, né? Tu já não tem desafio, tu tem várias colheitas aí ao longo do ano, e agora tu assumiu um desafio para presidir a Associação Brasileira de Enologia, que tem nada mais, nada menos que a maior degustação do mundo, a maior avaliação do mundo. Como é que está sendo isso para ti esse momento, né? E como é que está essa preparação para a avaliação desse ano? Eu sei que não é um evento fácil. Quando termina um, vocês já estão pensando no próximo, né? Para quem não conhece, a Avaliação Nacional de Vinhos é uma degustação que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, cerca de 800 pessoas degustando os mesmos vinhos. É um trabalho que começa muito antes, né? Vocês começam a degustar essas amostras que são mandadas. Eu já participei de diversas. É um experimento único na vida de quem gosta de vinho. Me conta como é que está sendo esse desafio. Olha, certamente é o desafio maior da minha carreira. Fazer vinho até fica, né, fácil, porque realmente é uma responsabilidade e uma honra que eu tenho, né, de estar Uhum. na frente de uma associação hoje que tem hoje mais ou menos 340 associados ao longo do Brasil inteiro, né? E tu está ali representando eles, falando na frente, enfim, é um grande desafio, não somente na avaliação nacional de vinho, que é o nosso maior concurso, né? Desculpa, é a maior avaliação, Uhum. né? Porque a avaliação nacional não é um concurso, Uhum. né? Ela vai somente avaliar a safra daquele ano, né? E escolher os representativos, né? Que a gente vai ter. Mas, além disso, tem N outras coisas, como palestras, né, como degustações temáticas que a gente faz para o nosso associado a cada mês ou a cada Uhum. 40 dias, no máximo, né, sempre intercalando com algumas palestras, sempre para, né, a gente especializar, né, o nosso técnico, que é o enólogo. Né? Mas a avaliação esse ano, né, já tem data, dia 25 de outubro de 2025.
Vai ser no mesmo formato, né, que no ano passado, como tu falou, foi 800 pessoas presenciais, né, 472 amostras, né, e, se eu não me engano, de 7 estados e mais um Distrito Federal. Né, Uhum. e isso é uma grande responsabilidade que a gente tem, sempre de manter um alto nível, né. Falei para algumas pessoas já, algumas entrevistas, né, que vai ser muito difícil esses 2 anos, porque a gente tá vindo de 2 anos que beirou a excelência, né? Né? Então, tudo que a gente fez, né, a gente foi bem sucedido, né? Nossos concursos, que a gente tem agora antes da avaliação, tem o concurso do Espumante Brasileiros, né, que, deixa eu ver aqui, a minha colinha, do dia 23 ao dia 26 de setembro, desculpa, dia 24 a 26 de setembro, tem um concurso do Espumante Brasileiro. Foco nesse aí, junto com outro foco, que é a avaliação, mas a gente tem o foco, né, também do espumante brasileiro, né, que é o concurso, que creio que tu participou neste, né? Eu participei desse. Exato, né? Esse é E vai ser. incrível. A gente passa, né? Acho que são 2 dias, né? Degustando espumantes. É de uma experiência maravilhosa. 3 dias, Três 24, dias. 25, 26, né? 3 dias intensos, né, Uhum. Lilian? E é legal de ver, assim, é impressionante. Eu lembro no ano que eu participei, assim, que começa a vir, assim, uma diferença de amostras extremamente grande, dos mais frutados e leves e frescos aos mais complexos, né? Eu lembro que na época, no ano que eu fui, eu recém tinha vindo de um mês que eu tinha passado na França e eu tinha ficado 15 dias na Champagne, na região do Grand Cru. E eu dizia, gente, isso aqui tá caro de um champanhe. Isso aqui parece um champanhe. E era uma alegria porque eram espumantes nacionais, né? Exato. Isso é uma comparação que, claro, a gente sempre vai fazer comparações porque são São regiões já produtos consolidadas, diferentes. milenárias, Uhum, são milenárias, entendeu? A gente não tem nem 1000 anos, né, de uhum. Brasil, entendeu? Então, Mas eu eles digo já têm pela muito. complexidade que Exato, eles entregavam, assim. exato, mas a gente tem que se espelhar Uhum. no que é bom, no que é, né, entendeu? No que é o melhor, né, entendeu? A gente aprendeu muito com champanhe durante anos e anos, entendeu? E claro, a gente aprendeu o que é o nosso terroir, que o nosso produto tem que vir daqui, óbvio, né? E cada vez mais, né, é difícil de avaliar lá no dia porque os produtos são de altíssimo nível, né? Que é o nosso espumante, né? Se eu não me engano, são baterias, né, de 40 vinhos. Claro, depende do ano, depende de quanta, né, amostras vai ter, mas geralmente é isso, né? Tu É, passa lá horas é degustando. muito legal. Depois tu vê, assim, né, as vinícolas que se destacaram e esses espumantes depois no mercado. Exato. É bonito acompanhar essa evolução, né, do produto nacional. Mas na avaliação, uma das coisas que eu era vice, né, vice-presidente do Ricardo, né? E uma das Uhum. coisas que eu falei para ele até, né, que eu já trabalhava nessas regiões, né, foi uma coisa que era para a gente formatar, né, algum jeito de entrar os vinhos do Sudeste, né? Uhum. Em 2023, né, foi o nosso primeiro ano, né, de avaliação da nossa gestão, né, eu como vice, ele como presidente, e a gente conseguiu formatar isso, né, de algum jeito os vinhos do Sudeste entrar, né, que, claro, né, A a dificuldade é avaliação. por causa da safra, da colheita? Exatamente, exatamente. Mas a avaliação nacional é Uhum. nacional e ela se Sim. tornou mais ainda nacional agora, né? E algo que veio para ficar. Tem coisas que entram e veio para ficar, e isso é uma delas. A gente conseguiu achar um jeito claro, esse ano nós temos a avaliação nacional 2025 Uhum. e os vinhos do Sudeste são, né, da safra 2024. 2024. Esse é o único meio que a gente consegue, né, Uhum. fazer assim, entendeu? Né, se pensar na nossa, né, que não tem ano, não dá, não existe safra, não existe, né, o número, né, vai ser praticamente a mesma coisa,
Entendeu? Claro, nós vamos ter 2 a 3 meses a mais que eles vão ter, né, na frente, né, mas é o único meio que a gente conseguiu achar. É porque não tem como a gente pegar na mesma Sim. safra, né? Eles vão estar mais ou menos 30 dias, né, de vinho, às vezes nem fermentado vão Uhum. estar, né? Mas isso foi uma alegria para nós, né? A Então, as gente. dificuldades de se morar num país do tamanho do nosso, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente conseguiu, foi um sucesso, Uhum. né? A gente já conseguiu bastante amostras, né? Desde o primeiro ano, no segundo ano também. E, e no primeiro e no segundo ano a gente conseguiu, né, algumas amostras estar dentro dos 30% e também, né, entre os 16 degustados no dia da avaliação. Né? Muito legal. Isso Isso mostra. mostra que o quê? Isso mostra a qualidade que a gente tem, né, a Sim. nível Brasil. Né? E isso é legal, né? Até queria que tu dissesse, né, tu explicasse. A gente tem várias regiões muito diferentes. Eu conversei esses dias com a Gabriela lá da Guatambu, que a gente tem a campanha, né, com o seu clima, com o seu solo, né, com as suas características. A gente tem essas vinícolas que tu trabalha mais ao sudeste, Encruzilhada, como tu trouxe, né, que tu produz lá também, Serra. São diferentes climas, diferentes regiões para proporcionar diferentes vinhos, né? E não quer dizer nenhum momento que um é melhor que o outro. São vinhos completamente diferentes. Isso é o grande barato do vinho. Uhum. Tu ter a mesma variedade, mesma variedade de uva Merlot, Uhum. digamos, né, na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste, em Cruz do Sul, ali naquela região, e na campanha, e tu colher no mesmo dia elas, e tu vai ter perfis Completamente completamente diferentes. diferentes, né, por conta, né, de clima, de solo, de manejo, entendeu? Que tu vai ter. E isso é excelente, né, para os nossos terroirs, entendeu? Aqui no sul, e tu saindo também do sul também, né, tu vai para essas regiões e tu vê a mesma coisa também, entendeu? Uhum. Então esse é o grande barato, né, que a gente tem no vinho, né? As diversidades, né? Como é que tu tem visto assim as questões tecnológicas do vinho? Tu vê que esse é o momento do produtor. Vocês têm conhecimento assim de produtor que estão fazendo testes de vinificação diferente? Alguns falam nas ânforas, nos ovos, né? Como é que tu vê esse momento assim da enologia com relação à tecnologia e as inovações assim? Bom, é um grande momento de questão de evolução, né, de buscar ensinamentos, enfim, para sempre abranger o teu consumidor ou novos, né, que tu vai ter, por questões também de curiosidade, questões também, né, fazer algo diferente com a sua linha de vinhos, né, mas algo que eu sempre falo que, claro, né, o vinho nasce no vinhedo, se tu não tem Uhum. uma boa matéria-prima, um bom controle de fermentação, uma boa maturação em tanque, né, enfim, se passa por barrica ou não, um bom invase e um bom tempo de guarda em garrafa. Os adendos que a gente pode colocar, como tu falou, ou ânfora, né, Uhum. ou ovos, né, eu creio que está cada vez mais entrando numa linha mais, né, para a gente ter não só de marketing, mas também ter novos produtos. Isso é Uhum. ótimo, isso é ótimo. Né? Dos ovos, né, de concreto que a gente tem aquela micro-oxigenação por conta dos poros, né, que a gente tem ali o mesmo efeito que faz na barrica somente, claro, Uhum. não está fazendo terciários, tu só está ali, né, fazendo aquela micro-oxigenação, deixando o vinho um pouco mais pronto antes, né, por conta que a gente tem. O a ânfora, que também, né, tem aquele formato, Uhum. ela pode ficar ali se mexendo, ficar um bom tempo de guarda também. Podemos falar de uma térmica também, Uhum. né, ou de uma fermentação integral, que é uma fermentação dentro da barrica que tu pode ter. Então, são vários meios que tu pode obter o mesmo produto, uma mesma variedade, né? Isso é excelente, né? O enólogo está cada vez não, sempre está estudando, né? Para se estar ali vendo o que o mercado está fazendo e o que o seu consumidor ou a vinícola quer que Sim, o faça, olho no né? consumidor, né? Porque muitos vão atrás da novidade. Exato, sempre.
Assim como a Bodex Arnobai, da onde, Uhum. né, eu sou sócio, e a gente tem os nossos vinhos, a gente sempre tenta fazer, né, alguns blends, alguns cortes, Uhum. o corte que a gente tem é como se fosse um soleira, né, que é sempre a gente guarda vinhos, né, anteriores, né, para a gente fazer o corte, e sempre naquele corte que a gente lança no ano, a gente guarda a metade dele para seguir no corte Uhum. seguinte. Então, é aquele corte que sempre vai evoluindo, né? Ah, isso é legal, né? E o produtor e o consumidor vai atrás desses Vai vinhos atrás. diferentes quando busca um rótulo. É claro, né? O objetivo é sempre tu obter um produto Claro. de excelente qualidade. Hum. Entendeu, né? Eu sei que tu tá cansado aí desse momento agitado da safra. Eu queria te Falar agradecer. em vinho e tomando ainda tá ótimo. Essa é a beleza, né, dessa profissão. É, Eu queria te agradecer a disponibilidade. Eu sei que o tempo é apertado nesse momento, assim. É sempre um prazer conversar com vocês, porque é uma paixão, a gente percebe, assim, eu percebo no olhar, na forma de falar. E, assim, mesmo no meio da safra, vocês param para falar e para contar como é que estão sendo as coisas, para dividir esse momento. E eu agradeço demais, assim, ter participado, se colocado à disposição, Mário, e desejo sorte aí nessa safra. E a gente vai se ver ao longo do ano, mas com certeza na avaliação. com certeza. Muito obrigado. Fico à disposição sempre. Falar em vinho, ainda mais tomando vinho, Uhum. né? É um grande prazer. Fico à disposição também um dia que tu quiser degustar um vinho aí de fora, do Rio, de Minas, e fazer uma live com eles também. Quero mesmo. Sempre, Tá tá? combinado, então. Então tá um Uma grande boa noite para abraço. ti, bom trabalho. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.